Muito bem, no ar mais uma conversa. Programa Bastidores, com Lívio Soares de Medeiros. Muito bem, nesta edição do programa Bastidores, eu vou conversar com o professor de História do IFTM Campus Patos de Minas, Luiz Fernando Tosta Barbato. Luiz, eu percebo que você é muito ligado em cinema, você acompanha, você sempre comenta filmes aqui, assistiu. De onde vem essa sua convivência com o cinema? Bom dia, primeiramente uma honra ser entrevistado por você, as pessoas que eu considero mais cultas, assim, que eu já conheci na vida. Uia! Muito obrigado, é uma honra mesmo. O cinema, olha, eu não sei, viu? Real, sinceramente, sempre gostei. É hobby mesmo, não tem uma explicação. Mas é um hobby que vem desde quando? Você saberia dizer, assim, quando em sua vida você começou a ver cinema de um modo mais frequente? Não lembro, viu? Não tenho essa informação. Acho que foi algo que sempre esteve comigo. Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti na vida foi Lua de Cristal, no cinema. Esse eu lembro, tem bem na minha memória. Minha mãe levou eu e meu irmão lá para assistir. Mas, assim, quando comecei a me interessar mesmo, eu não sei. Falemos um pouquinho, tudo bem, que a intenção do programa é mostrar um lado do servidor que geralmente não aparece nem para o aluno, nem para a comunidade em geral, uma vez que as entrevistas são postadas em Facebook, YouTube e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua área de pesquisa na academia, em nível de mestrado, de doutorado. Fala um pouquinho disso para a gente. Então, minha área de pesquisa é o que seria historiografia brasileira, que seria academicamente falando, que é a área da história que estuda a própria escrita da história, as teorias por trás da história, porque a gente pensa, em geral, quem está no ensino médio tem a ideia de que a história ela é muito factual, que o que aconteceu é aquilo e acabou, e na verdade não é assim, tem vários modos de você enxergar um acontecimento, de você problematizar esses acontecimentos, e aí vão surgindo as versões históricas sobre o mesmo fato. Então, a minha área seria justamente essa questão da historiografia brasileira, de como, e especificamente, como se formou a historiografia brasileira. Minha área de pesquisa é que a historiografia brasileira não surgiu do nada, ela tem uma própria história, a escrita da história tem uma história. E eu estudo justamente isso, assim, de maneira bem resumida. Mas ao fazer esse estudo, você se detém sobre um determinado período da historiografia do Brasil ou não? Sim, a historiografia do Brasil ela começou a se formar. O marco dela seria o século XIX, mais especificamente 1839. Foi quando surgiu o primeiro periódico, a primeira obra voltada a escrever uma escrita da história feita por brasileiros, porque até então o Brasil não existia, né? O Brasil ele era uma colônia de Portugal e por ele ser uma colônia, não era clara a cidadania brasileira, a cidadania portuguesa, todo mundo era Portugal. E aí, quando o Brasil se tornou independente, surgiu a necessidade de se fundar uma história. Por quê? Porque um país, ele só se torna um país, de fato, independente a partir do momento que ele tem uma história própria. Então, a história é um elemento de identificação nacional mesmo. Então, a partir de quando o Brasil se viu independente, ele precisava de uma história escrita pelos próprios brasileiros. E aí que vai surgir a história. No primeiro periódico foi a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1839, e o período que eu me detenho é a partir de 1839 até a República, 1889, né? Foi esse período que é o principal foco do meu estudo, mas eu costumo ir também até a década de 30, com Vargas, que houve aí algumas modificações na historiografia, assim, mas nesse período, principalmente o século XIX e início do século XX. Luiz, eu frequentemente comento, e a gente já comentou isso também informalmente, você já disse coisas do tipo que é incrível como algumas pessoas não gostam de história, e geralmente quando você comenta isso, não raro, você também comenta um lado desconhecido de figuras históricas, um lado a que as pessoas geralmente não têm acesso, seja uma curiosidade, uma loucura de alguma figura histórica, seja lá o que for. Mas essa introdução é um pretexto para eu te perguntar o seguinte, no Brasil de hoje, do modo como ele está, quão importante você vê não só o ensino da história, mas o interesse das pessoas como um todo pela ciência histórica? Olha, eu acho que nesse momento, acho que sempre é importante, né?
Mas o momento histórico que a gente está vivendo é um momento de muita polarização política. Eu acho que as pessoas estão tendo mais acesso à informação política, principalmente através da questão das redes sociais. No entanto, essa informação política normalmente não vem de fontes confiáveis, isso que é o problema. A gente está num momento em que está muito presente as chamadas fake news. Isso. São as notícias falsas que têm um objetivo claramente político mesmo, de destabilização política, de ataque político a um grupo adversário. A gente está no momento da chamada pós-verdade, que bem resumidamente seria um conceito no qual a crença pessoal, os valores pessoais, eles são mais importantes do que o fato na hora de você defender uma opinião. Tudo isso acaba tendo uma polarização política que, ao meu ver, acaba prejudicando o país. Por quê? A gente sabe que o Brasil está envolto em um monte de casos de corrupção, de uma casta de privilegiados que está no poder, e essas questões elas se perduram porque justamente há esse embate entre grupos que acabam brigando por questões que nem ambos os lados mal conhecem e acaba favorecendo a manutenção desse sistema de privilégios que existe no Brasil até hoje. Então, que eu acho que o estudo da história é importante para você conhecer o sistema político, mesmo como se formou o sistema político, se aprofundar nos temas de debate atuais, que a história dá os subsídios para tudo isso, né? E aí poder se posicionar e poder entender mesmo, e a partir disso promover uma mudança mesmo. Então acho que essa mudança política que o Brasil tanto necessita, ela precisa de que as pessoas tenham esclarecimento sobre aquilo que desejam. E o estudo da história que vai trazer isso. E o momento hoje em dia para mim é muito problemático por isso. Todo mundo se sente capacitado a defender um monte de teoria de o liberalismo, a questão do ser de esquerda, ser de direita. Ser de direita, defende vários pontos de vista sem saber o que é, entendeu? Então eu acho que a história é importante para isso, para poder se posicionar de verdade num assunto, e não só ser levado por grupos de internet, por fake news. Estão acontecendo muito hoje em dia, né? Eu sei que a conversa está muito séria, levando-se em conta aí da proposta que é o Bastidores, mas é quase que inevitável também te perguntar o seguinte: você tem também, embora não tenha terminado, você estudou economia, não é isso? O que veio primeiro, diga assim, em termos acadêmicos, a história ou a economia? Eu sou graduado primeiro em História, né? Eu me graduei em História e eu fiz o mestrado em História também. Enquanto eu estava já cursando o doutorado em História, eu comecei a fazer Economia na PUC. Aí eu fiz até o 3º ano, mais ou menos, e aí eu passei no concurso aqui em Patos e eu tive que abandonar. E aqui em Patos não tinha o curso de Economia quando eu mudei. E hoje em dia eu estou concluindo a graduação à distância. Tem uma faculdade aqui em Patos que oferece o curso à distância e eu estou concluindo. Mas eu gosto bastante também, porque as pessoas acreditam que economia é um negócio voltado para matemática, e na verdade não. Economia é uma ciência humana muito parecida com a história, inclusive. Lógico, usa matemática para algumas questões, para entender alguns pontos é importante, mas no geral é uma ciência humana mesmo, que estuda a sociedade como qualquer outra ciência social. Então é legal, mas a história veio primeiro, respondendo a pergunta mais enfaticamente. Você comentou que havia passado no concurso aqui em Patos, e você é de onde? Eu só nasci numa cidade que se chama Santa Fé do Sul, que fica no interior de São Paulo, e depois eu mudei para Campinas, que fica no interior de São Paulo também. Então eu sou paulista e mudei para Minas faz 2 anos e meio, mais ou menos. Não conheci, quase 3. Não conhecia Patos de Minas. Nunca nem tinha ouvido falar. Conheci o dia que eu vim prestar o concurso. Eu prestei o concurso aqui, aí eu vim, aí eu gostei da cidade também, mas eu nunca tinha ouvido falar em Instituto Federal. Um amigo meu que prestou, ele falou, nossa, se você achar um Instituto Federal, presta também. Aí eu falei, bem no dia eu estava aberto de Patos, eu me inscrevi, vim aqui, prestei, acabei sendo aprovado, mas eu não conhecia. Mas foi uma agradável surpresa. Cidade muito boa, gostei muito. Você comentou agora um pouquinho que o cinema foi um hobby que veio naturalmente e tudo mais. Além do cinema, você tem um outro hobby? Acho que os hobbies comuns mesmo, de uma pessoa comum. Música, gosto de leitura, eu gosto bastante também. Viajar, eu gosto bastante.
hobbies comuns, assim, nada de surpreendente. Muito legal você ter falado em viagem, porque eu sei que você conhece um bom número de países. Agora, dos que você não conhece, você mencionaria algum que você diz assim, ainda vou lá, ou de repente é a próxima viagem? Olha, que eu tenho vontade de conhecer Cuba, tenho vontade de conhecer, porque a gente sabe que é um país, ainda um dos poucos países socialistas que restam e está em processo de desintegração, então eu creio que ou você conhece logo, ou logo essa Cuba Vai acabar. socialista não vai ser, vai virar uma outra ilha do Caribe voltada para o turismo e exportação de açúcar, como qualquer outra. Então, assim, é um país que eu pretendo ir logo, justamente por isso. Um país que eu tenho vontade de ir também é a Rússia, eu tenho vontade de ir também. Saber como que foi essa transição também, eu tenho vontade de ir. Quase todos eu tenho vontade de ir. Mas assim, que eu tenho vontade de ir, assim, nesse mais rápido seria esse. Cuba é o principal por causa dessa questão. O leste europeu em geral, assim, eu tenho bastante vontade de conhecer, para ver principalmente como foi essa transição do socialismo para o capitalismo. E dos países que você já conheceu, de qual você gostou pra caramba e por quê? Olha, eu gostei muito do Peru, que é perto, é que eu sempre falo, é uma viagem barata, rápida de ir e muito legal. Tem muita, quem gosta de história, tem muita questão de história, porque lá era a sede, né, do Império Inca, então tem muita ruína, a própria cultura ainda, porque as pessoas pensam que não, mas as pessoas ainda falam as línguas, o Quechua, que era a língua oficial do Império Inca, o Aymara, que era a segunda língua mais falada, então eles preservam muito a cultura. Então o Peru é um país que eu gostei muito. Argentina, muito legal, porque ela é, apesar de ser vizinha do Brasil, ela é um país que ela tem uma variedade geográfica muito grande. Ela tem deserto, tem glaciar, tem os Andes, tem a floresta tropical, tem os Pampas, enfim, tem muitas paisagens legais. Eu gostei muito da Turquia. A Turquia eu visitei também a questão das paisagens, da história, e o povo turco é muito simpático. Apesar da barreira linguística, eles tratam o visitante muito bem, assim. E é legal também porque as pessoas em geral têm muito preconceito contra muçulmano, né? Você pensa, vou num país muçulmano, chega lá, vão ser hostis. E eu recomendo as pessoas irem para ver que é exatamente o oposto. Eles não têm, é um povo super amável, assim, super gente boa. Então é bom para isso também. Europa em geral é muito legal. Toda a Europa em si, porque tem muita história, né? Eu sou professor de história, então você sai na rua, você vê lá uma igreja do século XV e é comum. Então, para quem gosta de história, tem muito castelo, muita igreja, muito museu. As cidades são antigas mesmo, né? Então é legal. Todos, assim, eu gostei bastante. Cada país tem a sua coisa boa de ser mencionada. Que legal, esse é o cosmopolita Luiz Fernando Tosta Barbato. E é claro, né, como não poderia deixar de ser, quem é Luiz Fernando Tosta Barbato? Nossa Senhora. Sou Luiz Fernando, professor de História, nasci em São Paulo, que gosta de... acho que vocês me conheceram, já é isso que eu sou. Acho que o livro conseguiu captar bem a essência, apesar do tempo ser curto, as perguntas serem poucas, mas conseguiu captar bem, assim. Acho que foi isso mesmo que eu disse aí. Programa Bastidores, com Lívio Soares de Medeiros.